contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás e para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. E vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. E se eu saía após ele e o feria, e a livrara da sua boca, e levantou-se ele contra mim, lançando-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Então, assim, feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te agora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu a uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes, e começou a andar, porém nunca a havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca a experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do riacho, e pô-los no alforge de pastor que trazia a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Bom, esse texto muita gente já conhece, as crianças estão acostumadíssimas com esse texto, que fala sobre Davi e Golias. Fala assim: Davi e Golias. E fala muito sobre isso, e nós ouvimos muito sobre isso. Mas aqui, hoje eu quero falar alguma coisa que Deus tocou no meu coração, e eu quero transmitir isso para você. Algo que Deus tocou muito fortemente, de uma forma muito radical. Porque veja só, aqui, o Golias, na grande realidade, significa o grande obstáculo que aparece na vida dos crentes. O Golias da grande realidade é aquele grande obstáculo, é aquela grande pedra de tropeço que aparece na frente de todos nós. O Golias é aquela grande pedra que faz com que nós caiamos. E muitas vezes nos arrebentamos. Golias é aquele que representa o grande mal que pode acontecer para qualquer ser humano, e principalmente para o crente. Mas interessante aqui é que em alguns trechos, eu vou assim fazer um breve resumo. E um deles é o seguinte: muitos de nós podemos até perguntar o seguinte, porque aqui no texto diz assim, que Davi, ele foi até um riacho e pegou 5 pedras, isso diz no capítulo 40, no versículo 40, pegou 5 pedras para matar o Golias. Agora nós podemos perguntar o seguinte: por que ele pegou 5 pedras se ele usou somente uma? Por que ele pegou 5 pedras se ele com uma pedra somente ele ia destruir o Golias? Você já se perguntou por que você pega várias armas para destruir um inimigo da sua vida, se você vai utilizar somente uma arma? Você já percebeu que, se você for analisar, fala: puxa, que uma arma só eu posso destruir esse grande inimigo que está tentando me destruir? Qual que é a grande arma que nós temos? O nosso contato com Deus, oração, muita oração. Somente assim que nós podemos destruir esse inimigo que tenta nos destruir a cada dia e todos os momentos. A cada dia e todos os momentos nós nos sentimos fracos. Nós nos sentimos indefesos, e principalmente quando nós estamos bem abaixo, quando nós estamos bem, debilitados. Quando nós estamos com uma situação ruim,
aparentemente ruim, mais ruim ainda, é quando nós nos sentimos cada vez mais fracos e o diabo vem, como a palavra diz, para matar, roubar e desistir e destruir. Interessante é que ele vem e ele nos pega nos momentos mais terríveis das nossas vidas. E ele pega nos momentos onde você tem maior dificuldade. Quem já percebeu isso? Quem aqui tem problemas financeiros? Levanta a mão. Quem aqui tem problemas pessoais, de família, alguma coisa assim? Você já percebeu que se você tem problemas financeiros, o diabo não coloca finanças para destruir você? Por quê? Porque você domina facilmente as suas despesas. Porque você não tem problema. Mas ele coloca o quê? Ele coloca outro tipo de dificuldade, sabendo onde você é fraco. Ele joga em cima de cada um de nós aquilo que vai nos destruir realmente, não aquilo que a gente não tem medo. Não aquilo que a gente não tem pavor. Não aquilo que a gente sabe tirar naturalmente, mas aquilo que realmente nós temos fraquezas. E aqui, ele fala assim, então o que no versículo 40 diz assim que Davi foi no riacho e pegou 5 pedras, mas só tinha um gigante. Fala assim, só tinha um gigante. E esse gigante é o que estava afrontando todo Israel, todo o exército de Israel. E esse gigante era aquele que estava chamando para a briga o povo de Israel. E esse gigante era aquele que estava fazendo com que as pessoas desistissem. Quantos de nós passamos por dificuldades a cada dia e todo dia nós queremos desistir? Quantos de nós passamos por dificuldades a cada momento e com esses momentos difíceis nós queremos desistir? Nós achamos que não temos forças. Nós achamos que não conseguimos ultrapassar aquela barreira. Nós achamos que não conseguimos sair daquela dificuldade. Porque nós vemos somente o quê? Pela visão. Nós vemos somente pelo quê? Por aquilo que nós olhamos, pela dificuldade que nós olhamos para frente. Mas nós olhamos com o quê? Com o coração e sabendo que Deus é que pode nos tirar de qualquer dificuldade. Se você entrega a sua vida de uma forma definitiva para Deus, é Ele que vai tirar você daquela dificuldade. Então por que Davi pegou 5 pedras? Bom, em primeiro lugar, Davi era um benjamita. Era da tribo dos benjamins. E os benjamitas, eles tinham o seguinte, eles tinham uma grande habilidade nas fundas. Ele tinha grande habilidade. Tanto é verdade que lá em Juízes, no capítulo 20, se o Gustavo conseguir, capítulo 20, no versículo 15, olha o que diz. Diz assim, ó: e contaram-se naqueles dias os filhos de Benjamim, os benjamitas, para a cidade 26.000 homens que arrancavam a espada. Afora os moradores de Gibeá, que se contaram 700 homens escolhidos. E olha só, entre todos esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos. Esses homens 700 eram canhotos, os quais, olha só que interessante, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e nada, e eles não erravam. Você já percebeu isso? Eles eram tão hábeis na funda, que eles tacavam uma pedra num fio de cabelo e eles não erravam. Os 700 homens, que eram os escolhidos, os canhotos, e Davi era um hábil homem de funda, ele tinha habilidade nisso, ele sabia manejar aquela funda, e ele escolheu 5 pedras, por um motivo muito interessante. E eu quero que você entenda essas 5 pedras no sentido do que nós vamos falar hoje. Que as 5 pedras significa 5 Gs. Fala assim, 5G.
Você já percebeu que a Camila mesmo veio falando esses negócios de 5G, de 4G, esses negócios aqui, não tem nada a ver com internet, viu, gente? Isso não é internet, não é 5G de internet, não. Esse 5G eu vou falar daqui a pouco o que é. Mas a grande realidade é o seguinte, eu não vou ler todo o texto, mas se você quiser anotar e verificar depois, está dizendo lá em 2 Samuel, no capítulo 21, anote depois se você perceba, no capítulo 21, do versículo 15 ao 22, está falando que Golias tinha 5 irmãos. 5 irmãos. E o interessante de tudo é que é o seguinte, naquela época, eu vou dar dois textos para vocês lerem e verificarem. É 2 Samuel do capítulo 21 ao 15, do 15 ao 22, e 1 Crônicas também, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Está falando sobre os 5 irmãos de Golias. E olha só que interessante, olha só, que legal que é tudo isso daqui. O nome de todos eles, o nome de um era Isbi-Benob, o outro era Safi, o outro era Lami e o outro era Sepai. E o outro não tinha nome, que eles diziam que ele era tão alto e tão feio, que ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Imagina o tamanho do monstro. E era feio ainda. E o interessante de tudo isso é que Golias, ele era um dos caras, um dos gigantes, o primeiro gigante que afrontou todo o povo de Israel. Ele era o gigante que foi à frente do exército de Israel e foi afrontar. E aí, Davi, que era um simples pastor, um menino, ele foi à frente e falou para Saul, falou para ele assim, deixa que eu vou lá e vou acabar com esse incircunciso. Eu vou acabar com esse homem. Aí Saul tentando falar para ele, fala, você não vai porque você não vai conseguir. Você não vai porque é muito grande o cara, além de tudo, o cara é mais velho, o cara é um guerreiro muito antigo, ele vai te destruir em 2 tempos. Você não vai ter nenhuma chance com relação a ele. Quem já ouviu isso com relação a certas situações de suas vidas? Quem já ouviu que você não vai conseguir? Você desiste porque você não vai conseguir fazer. Quando você está tentando lá na sua empresa, está tentando lá no seu trabalho, lá quando você está tentando uma promoção, você mesmo às vezes coloca empecilho em você mesmo. Você mesmo começa a se perguntar, será que eu vou conseguir? Eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Assim, mais jovem, hoje eu sou mais experiente, mas quando eu era mais jovem, eu lembro que existiam algumas oportunidades na minha vida que eu queria fazer. Cursos e tudo mais. Eu fiz muitos cursos na minha vida. Muitos cursos. E vários cursos que eu fiz, deixei para trás, porque eu não dei sequência. Não fiz. Mas eu queria chegar e fazer alguma coisa, eu queria ser alguma coisa, eu queria fazer, eu queria conquistar alguma coisa. Mas e muitas vezes eu chegava e falava assim, eu começava um curso, parava na metade. Começava outro, parava na metade, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria. Eu chegava numa empresa, tentava também uma sequência, tentava uma promoção, como eu não conseguia, eu desistia. Eu acho que todos nós passamos por essas dificuldades. Todos nós passamos por isso. Nós queremos abrir uma empresa, mas nós sabemos, temos medo. Nós temos medo do que vai acontecer. Será que vai dar certo a minha empresa? Será que eu vou ter sucesso na minha empresa? Será que eu vou conseguir sair do lugar? Aí se eu faço e dá errado, eu falo, eu sabia que não ia dar certo. Mas se eu não faço, chega lá na frente e fala assim, puxa, eu devia pelo menos ter tentado. Interessante que Davi, ele quando chegou lá na frente daquele gigante, ele viu aquele homem alto, gigante, aquele guerreiro forte,
como Davi, como os irmãos deles haviam falado, mas ele não se amedrontou. E hoje eu quero dizer para você, seja o gigante que aparecer na sua vida, você não deve se amedrontar. Você não deve se eliminar. Você não deve voltar atrás. Você não deve se julgar incapaz de conquistar alguma coisa, porque se Deus está contigo, você é um vitorioso em nome de Jesus. Amém, queridos? E se você olhar somente para a estatura do grande gigante que está te ameaçando, você com certeza vai desistir. Se você olhar somente para a grande estatura desse gigante, você vai sim desistir. E naquela época existia uma norma entre o povo israelita. Eles falavam o seguinte, de acordo com normas, é uma história que diz que as normas de civilização diziam o seguinte, era uma lei que obrigava os campeões de suas respectivas nações para estarem presentes nas campanhas de guerra em conquista pelos vizinhos. Sabe o que isso significa? Significa que todos aqueles irmãos de Golias estavam naquela guerra. Mas o único que apareceu foi Golias. E sabe o que isso significa, queridos? Significa que Golias é somente um guerreiro gigante que está tentando te atropelar e te matar, porque existem outros que vão tentar também. E se você não estiver preparado, se você não estiver atento a isso, você vai ser derrotado. Por que Davi pegou 5 pedras? Por que Davi não pegou uma pedra somente se ele tinha habilidade em tacar aquela pedra com a funda? Por que ele fez isso? Ele era um pastor de ovelhas. E por que ele não fugiu à regra? Porque a grande realidade é que o número 5 na Bíblia significa se sujeitar a Deus. O número 5 na Bíblia é você se sujeitar a Deus. E ele pegou 5 pedras. E ele sabia que com aquelas 5 pedras ele ia destruir um gigante. Mas outros gigantes viriam para tentar atormentar e destruir a vida dele. E às vezes nós achamos que se nós destruirmos um dos gigantes que tentou nos destruir, quando nós olhamos e vemos que um gigante tentou nos destruir, nós conseguimos, escapar dessa tramóia, dessa grande luta desse gigante contra as nossas vidas. Quando nós dissemos assim, puxa, agora eu consegui, vem outro. Quem já passou por isso? Quando você já está naquela, puxa, financeiramente estou bem, legal, meu nome está limpo, está tudo beleza, já consegui limpar, consegui me equilibrar financeiramente. Aí quando chega no certo momento, você olha nas suas contas de novo e você vê que você entrou no vermelho novamente. Você conseguiu arrumar uma situação na sua família, com seus filhos, a sua esposa, seu marido. Você conseguiu superar uma dificuldade na sua empresa. Você conseguiu superar uma dificuldade lá no seu trabalho. Mas sempre existem outros para tentar te derrubar. E se você não estiver preparado, estruturado, emocionalmente e espiritualmente, você não vai conseguir. E eu quero declarar na sua vida que ainda hoje Deus vai te dar estratégia para você destruir e derrubar todos os gigantes que possam tentar te derrubar no nome de Jesus. Amém, queridos? Porque não existe gigantes que não vai tentar. Olha só, eu só vou falar só os versículos, eu não vou ler porque fica muita coisa. 1 Crônicas, capítulo 20, no versículo 8. Se até quiser colocar, pode colocar, porque é pequeno. Diz assim: esses nasceram em Rafa, em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Rafa era o pai dos 5
dos gigantes, Golias e os irmãos deles. Rafa, no hebraico, significa gigante. Rafa com PH significa gigante no hebraico. E todos esses homens eram todos gigantes. Homens muito grandes, guerreiros. Um deles era Golias, como todos nós sabemos, está lá em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 23, se você quiser conferir. O segundo deles era Uisbe Benob, está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 16. O terceiro era o Sepai, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 4. E o outro é o Lami, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. E o outro, que era gigante, estava lá também, em 1 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 6. Eram vários gigantes. E Davi estava preparado para assumir aquela guerra. Porque uma das coisas que Davi tinha, e todo guerreiro de Israel tinha naquela situação, era o seguinte, era que eles tinham um pacto com Deus. Eles eram circuncisados. Tinha uma aliança com Deus. E naquela época dizia-se o seguinte, que quem era incircunciso não podia prevalecer contra os circuncisos. Ou seja, os gigantes malvados não podiam prevalecer contra o povo de Deus. E na sua vida, não pode o gigante prevalecer contra a sua vida, no nome de Jesus, contra a sua família, contra as suas finanças. O gigante não vai prevalecer. Porque se vem um gigante, vai o outro. Se vem um gigante e você for circunciso, se você tiver um pacto com Deus, se você estiver uma aliança com Deus, você vai conseguir superar as dificuldades. Se você tiver esse pacto com Deus, se você souber que é Deus que está à frente, que Deus que está assumindo a situação na sua vida, você vai se livrar dessa situação. E hoje eu declaro na sua vida, no nome de Jesus, que Deus vai te dar estratégias para tudo que você colocar as suas mãos, no nome de Jesus. Deus vai colocar e vai dizer para você o que você fazer, o que você deve fazer. Deus vai dizer exatamente, vai fazer exatamente o que você deve, como você deve agir e lutar. Não adianta você lutar com as suas próprias mãos, que você não vai conseguir. Os gigantes são grandes. E o último gigante era tão grande que tinha 6 dedos em cada pé, em cada mão. Era horrível. Você já percebeu que todos os gigantes que aparecem na sua vida, todos os que ameaçam a sua vida, são aqueles que são feios demais e tentam realmente te destruir, e você fica com medo? Existe algum ameaçador que não deixa você assim meio amedrontado? Todos aqueles que ameaçam são aqueles que dão medo, que mostram medo, que faz com que a gente queira realmente desistir. E eu quero falar sobre os 5 Gs. O primeiro G, eu queria até que, se pudesse você anotar aí. O primeiro G, fala assim, primeiro G, ganhar. Marca aí, ganhar. Eu vou falar todos, depois eu vou falar cada um. O segundo G, gastar. O terceiro G, guardar. O quarto G, grancejar. Perdão, granjear. Obrigado, filho. E o quinto G, gratidão. Então, o primeiro G, ganhar. O segundo G, gastar. O terceiro G, guardar. O 4G, granjear. E o 5G, gratidão. Deixa eu dizer para você. O primeiro G, quando se trata de finanças. A Camila trouxe uma palavra
esses dias, foi a semana passada, se não me falha a memória, que ela falou que quando nós recebemos, ela até perguntou assim, se você ganhar 1 milhão, o que você faria com 1 milhão? E tem muita gente que pega 1 milhão, ou 100 mil, ou 50 mil, ou seja lá o que for, o que a pessoa faz? A primeira coisa que ela quer fazer é já gastar. É isso que a Camila falou. A primeira coisa que ela quer fazer é se livrar daquele dinheiro. A primeira coisa, ganhou dinheiro, puxa, já vou pagar todas as minhas dívidas, vou comprar uma enceradeira, tem enceradeira hoje não, né? Eu vou comprar uma TV plasma, não tem também TV plasma, não tem nada disso, né? Eu sei que já acabou tudo, mas a pessoa quer comprar tudo do bom e do melhor, o melhor celular, e nem precisa, mas quer comprar porque precisa, na sua cabeça precisa. A pessoa está devendo milhões, ficou devendo durante anos, mas a primeira coisa que ela vai fazer é pagar todas as dívidas, e às vezes os 50 mil que ela vai ganhar, já pagou todas as dívidas, ficou duro de novo, e não sabe o que fazer de novo, e começa a fazer outras dívidas, e volta de novo a endividar, e pronto, e já cai no mesmo problema. E a pessoa não sabe, quando ela ganha, não sabe o que vai fazer. A pessoa que vai ganhar aqui, ganha uma esposa, por exemplo, ou ganha uma namorada, quem está procurando uma namorada, ou ganha um filho, a mãe que está esperando o filho, o casal que está esperando o filho, ganha, mas não sabe cuidar, ganha, mas não tem habilidade de cuidar do filho, ganha, mas não tem habilidade de cuidar da namorada ou do namorado, ganha, mas não sabe cuidar da esposa, porque acha que é somente casar. O Bruno, semana passada, estava falando a respeito disso. É somente casar e beleza, nada disso, mas não assume os compromissos. A pessoa que tem uma empresa, acha que, quem aqui trabalha com empresa, tem a sua própria empresa, sabe como é que é, todo dia entra dinheiro, né? Você faz um negócio, todo dia entra dinheiro, depende muito do negócio, né? Mas a grande maioria, se é comércio, todo dia entra um dinheirinho. Só que a pessoa esquece de uma coisa, que ela tem dívidas para pagar, que ela tem matéria-prima para pagar, porque se ela não paga a matéria-prima, ela não tem o produto. Ela tem a empresa, mas não tem cabeça para digerir, para orientar e organizar a sua empresa. Quem é cabeleireiro, por exemplo, tem barbeiro, todo dia entra dinheiro, é pouco, muito, mas entra. Mas esquece de uma coisa, que tem aluguel, tem as despesas de casa, tem tudo. E se a pessoa sair já gastando tudo, ela vai chegar ou vai ficar o quê? Vai ficar a ver navios, porque não vai saber. E aí chega no segundo ponto, gastar. Se ela não ganha, o que ela ganha, ela não consegue controlar, imagina o que ela gasta, que é pior ainda. Porque ela não sabe, ela vai gastando. Chega no dia, quem é funcionário aqui, por exemplo, chega no dia do seu pagamento, o que quer fazer? Já gasta. Puxa, quando vai ver no dia seguinte já não tem dinheiro para mais nada. Por quê? Porque não sabe controlar. Por quê? Porque não sabe administrar. Aí depois diz que, mas eu tenho muita dívida. Por que tem muita dívida? Porque não soube administrar. Por que no casamento a pessoa não consegue ganhar um filho, não consegue ganhar alguma coisa dentro da família? Porque não consegue administrar os seus filhos, porque não sabe cuidar dos seus filhos. E principalmente quando vai chegando numa idade de adolescente, aí pronto, não sabe administrar a família. Então a primeira coisa é ganhar. Ganhar significa você saber ganhar, você saber entender que é seu, mas você precisa saber gastar. Para você gastar, você tem que ganhar. E para ganhar, você tem que gastar. Porque você não vai guardar tudo, você alguma coisa vai guardar. Quem está me entendendo? E chega no terceiro ponto, que é o guardar. Guardar significa confiança, admiração. Numa família, você guardar confiança para com seu filho, quem tem filho aqui, por exemplo. Quantos e quantos filhos? Eu lembro que teve uma época que eu fui um péssimo pai. Eu tenho os meus filhos aqui, mas teve uma época que eu fui muito ruim pai. E eu não conseguia administrar muito, os meus filhos.
Por quê? Porque pai é o tipo daquele cara que muitas vezes é grosseirão, né? Que é tudo do jeito dele. Eu era assim. O pai é aquele que queria, sabe, impor as regras dele, e ele tinha que ser aquele que falava por último. Ele não ouvia. E eu não ouvia. E às vezes o menino, a menina, ela sai fora, ela não quer dar ouvidos, ela não quer atender os pais, ela não quer, estou falando isso do pai, mas a mãe também muitas vezes é assim. Não sabe administrar e não sabe guardar. Esse guardar o que é? Guardar respeito, admiração por parte dos filhos, aconselhamento. O pai não consegue dar um conselho se ele não consegue guardar, se ele não consegue fazer com que o filho entenda que ele é um pai. E não é falando, não é dando ordens, não é somente batendo, não é nada disso. É você sendo um pai realmente. É você saber dar conselho no momento certo. É você ser um homem ou uma mulher que sabe dar conselho para os seus filhos, que sabe dar conselho para a sua esposa. A sua esposa talvez não te confia, porque você não sabe dar conselhos, não sabe conversar. No seu trabalho, talvez os seus empregados, os seus funcionários não atendem você, porque talvez você não é um patrão que entenda as pessoas. Você não sabe guardar, você não sabe conversar. E com isso a empresa vai afundando. Então, o guardar é você ter o respeito pela pessoa, você ter a confiança da pessoa. Aí vem o quarto ponto, que é o granjear, que aí seria o investir. Quando você ganha, você sabe quanto você ganhou e você gasta aquilo que tem que gastar. E guarda aquilo que sobrou. E quando chega no granjear, é aquilo que você pega e investe. Quando você tem um casamento, o Bruno estava falando na semana passada, um casamento, e ele disse que mulher é caro. Mulher é caro, mas o homem também é caro. O homem também é caro. O homem é o mais assim, o mais turrão, mas, né, o homem não, tá, mas é caro. Na Bíblia diz que, tem mulher que vai querer, como é que é lá o texto lá, Cal? Procura para mim aquele texto que a mulher vai querer 7 maridos, é isso? No texto. Por quê? Porque ela vai chegar uma hora que ela vai falar assim, não, eu quero me casar. Porque homem é caro também. Homem é caro, parece que não, mas homem também é caro. Mas a mulher é mais cara ainda, porque a mulher vai se embelezar, vai fazer o que o Bruno falou lá, todos aqueles negócios, cortar o cabelo. E a mulher é o seguinte, quando a mulher corta o cabelo e o homem não tem nem percepção de que ela cortou, porque às vezes ela passa só a tesoura embaixo, né? Ela chega em casa, o marido chega em casa à noite, aí ela chega e começa a fazer assim o cabelo. Aí o marido fala, o que você está fazendo? Está com dor de pescoço? É o pescoço que está doendo? Não, você não viu nada, aí fica com raiva do marido. Você não vê nada também, você não olha nada para mim, você não sei o quê. Por quê? Porque ela cortou o cabelo e ela quer que o marido saiba disso. E aí, por último, vem a gratidão. Quando você ganha, você consegue gastar o que você ganhou de uma maneira moderada, de uma maneira organizada. Se você gasta, você consegue guardar o respeito, a confiança das pessoas. Se você consegue chegar no granjear, você consegue investir naquilo, investir no seu casamento, investir na sua família, investir na sua empresa, investir no seu trabalho, investir nos seus filhos, na educação dos filhos, investir na tua vida. E quando você consegue o quinto G, você consegue uma coisa, reconhecer que Deus, Ele é todo poderoso na minha vida e na sua vida. Quando você crê que tudo isso acontece, é porque Deus é todo poderoso. Sabe, queridos, quando Davi pegou aquelas 5 pedras, quando ele pegou aquelas 5 pedras, ele sabia que não iria ser somente um gigante que iria tentar afrontá-lo. E às vezes, quando nós pegamos uma arma para tentar nos defender,
E a nossa arma é a palavra de Deus. Quando a gente tenta se defender, quando Deus nos libera daquela situação, aquela armadilha do diabo, naquele momento, muitas vezes nós cruzamos os braços. Muitas vezes nós achamos que acabou por aí, mas não acabou, queridos. Não acabou. Porque lá Jó, quando no livro de Jó, diz que ele era um homem muito temente a Deus. E ele, no certo momento, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Mas só que no final, Deus resgatou tudo em dobro para a vida dele. E Deus vai resgatar para as nossas vidas tudo em dobro, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, a única coisa que nós devemos fazer é acreditar. A única coisa que nós devemos fazer é entender que não importa qual seja o tamanho do gigante, o importante é você agradecer, porque Deus é por nós, em nome de Jesus. Deus vai fazer as coisas de uma maneira sobrenatural. Deus vai fazer de uma forma que você não vai entender. Às vezes você olha, você só vê escuridão. Quando você olha, você só vê umas coisas ruins, tenebrosas. Você não consegue visualizar a vitória. Você não consegue visualizar aquilo que Deus tem programado e tem prometido para a sua vida. Mas a partir do momento que você abrir o seu coração e você entender que Deus está à frente, abrir seus olhos espirituais e falar assim: Senhor, está nas suas mãos. E hoje eu queria que você se levantasse, por favor. Eu quero que você entenda uma coisa. E você começa agora a trabalhar em cima disso. No sentido de você entender por que você está passando por certa situação. Por que você está passando por essa dificuldade? A primeira coisa que você tem que entender é por que essa tortura, esse momento ruim está passando agora por você. Eu não estou falando de pandemia, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de situação ruim. Muitas vezes você esteja passando agora por algo que está te desnorteando, está te tirando do sério, está fazendo com que você desista facilmente. Quando você percebe, você já jogou a toalha. Quando você percebeu, você já entregou tudo, você não quis saber. Os gigantes que estão aparecendo na sua vida são os gigantes que vão ser derrotados em nome de Jesus. Os gigantes que estão aparecendo na sua vida para te destruir são eles mesmos que vão cair no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. As coisas vão acontecer, queridos, sim, mas depende única e exclusivamente de cada um de nós. Depende única e exclusivamente de como você vai agir, como você vai superar essa dificuldade. Como é que eu ia descobrir que lá, naquele exército, existia um gigante? Mas como é que eu sabia que existiam outros 5 gigantes? Como é que eu poderia descobrir? A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, para saber: você está alinhado com Deus. Quem aqui, por exemplo, participa das orações às 7 horas? Não precisa levantar a mão, lógico, mas quem quiser pode levantar. Você começou a participar uma vez, você gostou. Participou a segunda vez, gostou. Participou a terceira vez, gostou. Mas chega um momento na nossa vida que parece que se eu não participo, parece que alguma coisa está faltando. Quem vê assim? Parece que quando eu não participo, mesmo que seja por 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, parece que alguma coisa está faltando. Sabe o que significa isso? Persistência. Porque você está vendo que você necessita do amor de Deus e dos milagres de Deus.
E você só vê uma coisa, que quem vai poder te dar isso é o próprio Deus. É Ele que vai te dar. E se você participa uma vez hoje, e amanhã você não participa mais, e amanhã você não participa, depois vai participar no terceiro dia, tal, significa que você não vai conseguir, sabe por quê? Persistência. Quando você persiste em alguma coisa, você vai. Quem aqui já ouviu falar na teoria dos 21 dias? 21 dias consecutivos, se você faz, chega uma hora que você faz automaticamente. Que você percebe, que você, sem menos perceber, você já está fazendo. Isso faz parte da nossa vida. Então eu quero que em nome de Jesus, hoje, você está com Deus, que você esteja fazendo parte do que Deus quer para a tua vida, no nome de Jesus. E hoje, queridos, nós vamos começar uma etapa nova. Quem quer começar uma etapa nova? Fala assim, ele fala, eu quero começar. A única coisa que você tem que fazer é entender que não é somente um gigante que está tentando destruir, são mais 5 gigantes que vão tentar te destruir, e você tem que estar preparado, porque se você não estiver preparado, você vai ser derrotado. E a única forma que você tem que não ser derrotado é saber que Deus tem um pacto. Assim como Deus tinha um pacto com aquele povo, aquele exército de Israel. A aliança com eles. Eles eram circuncidados, perdão. E você, tendo um pacto com Deus, se você tiver um alinhamento com Deus, se você tiver uma direção com Deus, se você ouvir Deus falando, você com certeza vai adquirir a vitória na sua vida em todos os pontos. Seja financeiro, familiar, no trabalho, seja onde for. Algo de tremendo vai acontecer na sua vida. Algo de tremendo vai acontecer se você se colocar na presença de Deus. E eu te gero. Quem aqui está participando, está fazendo o culto diário? Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa quando você faz o culto, o importante é que você faça. O importante é que você faça. O importante é você começar a fazer. Pega a sua família, traz uma palavra. Se você não souber cantar um louvor, canta você mesmo. Se você não cantar também, deixa correr e ora. Liga o celular. Mas deixa Deus falar com você. Deixa Deus tocar no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos e você começasse agora a falar com Deus de uma maneira sobrenatural. Eu queria que você chegasse para Deus e falasse: Senhor, começa a falar com Ele. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu não consigo esse tipo de vitória ou aquele outro tipo? Você sabe aonde você começar a orar. Você sabe o que orar. Você sabe o que pedir. Senhor, por que eu tenho que pegar 5 pedrinhas para poder derrotar um inimigo? Por que Davi teve que pegar 5 pedras? Por que eu tenho que ter essas 5 pedras? Porque você tem que estar armado, porque você tem que estar estruturado, porque você tem que entender que o diabo não vai desistir da tua vida, e você tem que estar com Deus, você tem que estar com Deus, e Ele é que vai te dar a força para você superar essas dificuldades. Deus só falou para você assim, para mim falou assim: ó, pega 5 pedras, se sujeita àquilo que eu estou pedindo para você. Se sujeita àquilo que eu estou falando